Não consigo imaginar tal coisa. Não pode continuar vivendo com sua mãe. Temos que tomar alguma providência. O que acha Mary? Antes que Mary respondesse, notou que as mãos de Joanne ficavam ainda mais trêmulas. Joanne, está se sentindo bem? Thomas e Lucy se aproximaram. Suas mãos estão frias. Mary tocou no rosto de Joanne. Está me ouvindo? Sinto-me tonta. Joanne tinha dificuldade em manter os olhos abertos. Mary ficou de pé, atrás de Joanne e tocou sua fronte com cuidado. Afastem-se. Eu sei o que está acontecendo. Thomas e Lucy obedeceram. A expressão de Joanne começou a mudar drasticamente. Sua fisionomia dava lugar a um rosto ainda mais triste e sofrido. As lágrimas saltavam de seus olhos sem controle. Jonathan deu um passo à frente. Ela está bem? Ao ouvir a voz de Jonathan, Joanne abriu os olhos. Jonathan. Jonathan, meu amor. Não imagino o alívio que sinto em ouvir sua voz novamente. Laura olhava fixamente para Joanne, sem acreditar no que via. Jonathan permaneceu imóvel. Voltou os olhos para Mary, lentamente. O que está acontecendo? Mary era a única a manter a expressão sóbria. Nancy está aqui. Uina levou a mão à boca e sentou-se. Lucy e Thomas permaneceram de pé e Laura ensaiou levantar-se para se colocar ao lado do marido, mas Mary a impediu com um gesto discreto. Aproxime-se, Jonathan. Nancy estava aos prantos. Levou as mãos à garganta enquanto tentava controlar a respiração ofegante. Jonathan estava atônito. Como Mary lhe havia pedido, se aproximou devagar, preservando ainda certa distância e colocou-se de joelhos. Nancy. Nancy conseguiu focar na figura de Jonathan desta vez. Jonathan. Sinto tanto a sua falta. Estou tão perdida. Jonathan teve imensa dificuldade em conter as lágrimas. Nancy, não pode permanecer assim. Não percebe o que está acontecendo. Olhe seu estado. Por que me deixou ir embora? Quando foi que deixou de me amar? Jamais tive a intenção de magoá-la. Jamais. Me perdoe pelo mal que lhe fiz. Nancy baixou a cabeça. Me amou algum dia, Jonathan? Sabe que sim. Fez parte da minha vida, mas devia ter seguido em frente, Nancy. Merecia ser feliz. Desculpe-me se minhas atitudes lhe fizeram pensar o contrário. É tarde para mim. O que fiz não tem perdão. Precisa perdoar-se antes de tudo. Não é possível desfazer o que foi feito, mas pode recomeçar, Nancy. Não tome a decisão equivocada novamente. Pode seguir em frente agora. Como você seguiu, não é? Eu só queria ser feliz. Jonathan baixou a cabeça, profundamente comovido. Nancy olhava para Jonathan com a mesma ternura de outrora. Não chore. Eu quero, Jonathan. Quero que seja feliz. Jonathan se aproximou ainda mais. Laura observava a cena, sem expressar qualquer reação. Lucy se aproximou da prima, mantendo-se ao seu lado, assim como Ina. Nancy acarinhou o rosto de Jonathan. Nunca quis seu mal. Foi tão bom para mim. Mais do que sempre soube que eu merecia. Merece muito mais do que lhe dei, Nancy. Acredite no que lhe digo. Não temos mais para onde ir, não é? A verdade é que nossa história acabou. Você está certo, eu tenho que seguir em frente. Estou tão cansada. Pois então descanse. Não precisa sofrer mais, Nancy. Não merece. Promete-me que aceitará ajuda. Nancy tocou no rosto de Jonathan mais uma vez. Sim. Eu prometo. Mary sentou-se ao lado de Nancy. É chegada a hora de ir, Nancy.
sua irmã está muito fraca e tem pessoas lhe esperando, prontas para lhe acompanhar. Jonathan e Nancy deram-se as mãos. Acho que agora estou pronta para lhe dizer adeus, Jonathan. Até um dia, Nancy. Nancy não conseguia mais manter os olhos abertos. Mary a amparou em seus braços. Jonathan voltou ao seu lugar profundamente abalado. Laura o abraçou, comovida com o estado do marido. Todos estavam emocionados. Johnny voltava a si lentamente. Creio que vou desmaiar. Mary acomodou em uma poltrona maior. Recoste-se aqui. Logo se sentirá melhor. Thomas colocou um copo de água em suas mãos. Beba, lhe fará bem. Joane, sua irmã esteve aqui. Usou seu corpo para se comunicar. Mary colocou a par da situação. Como ela está? O que ela disse? Nancy está bem agora. Trabalhadores invisíveis a levaram. Estavam esperando por esse momento. A hora de Nancy chegou. Alegre-se por ela. Minha irmã. Por Deus. Finalmente está amparada, Senhora Mary. Sim, Joane, ela está amparada. Obrigada, Senhora Mary. Agradeça a espiritualidade que nunca falha em seus propósitos. Senhor Jonathan, Joane poderia ficar aqui esta noite. Não quero incomodar, Senhora Mary. Não será incômodo, Joane. Sim, Senhora Lavu, Joane passará a noite aqui. Obrigada, Senhor Jonathan. A voz de Joane ainda estava trêmula e fraca. Amanhã antes que vá, gostaria que conversássemos, tudo bem? Sim, senhor. Preciso me deitar agora. Jonathan se levantou lentamente. Ainda sentia as pernas bambas. Laura o acompanhou. Venha, Joane, vamos para o quarto de hóspedes. Tomará um bom banho e descansará. Sente fome? Não, Uina, quero apenas me deitar, obrigada. Então vamos. Antes de seguir com Uina, Johnny segurou as mãos de Mary. Senhora Mary, agora acredito em anjos. Obrigada pelo que fez por Nancy. Descanse, Joane. Amanhã conversamos. Uina amparou Joane até chegarem ao quarto de hóspedes. Thomas e Lucy se acercaram de Mary. Sabia que isso aconteceria. Sabia que era preciso que acontecesse. O que será de Joane, Senhora Mary? Um passo de cada vez, Sr. Thomas. Um passo de cada vez. Naquela noite, Laura estava especialmente confusa em relação ao ocorrido. Não sabia o que pensar. Um misto de sentimentos lhe invadia a alma. Por um lado, havia se compadecido da realidade cruel em que Nancy e Joane viviam, mas por outro, algo ainda lhe incomodava. Ainda trazia forte em sua memória as lembranças das terríveis sensações que sentia quando estava sob o efeito das ações de Edith e Nancy, com a ajuda de Joane, que naquele momento, estava dormindo em sua casa. Embora Laura se visse como uma pessoa cheia de bons sentimentos, entendia que em realidade, tinha uma grande dificuldade de perdoar e esquecer. O olhar distante de Jonathan a fez mudar o rumo de seus pensamentos. Não caberia pensar em si mesma naquele momento, meu amor, como se sente? Não saberia definir. Uma mistura de tristeza e conforto. Conforto. Me sinto em paz agora. Como se devesse a Nancy esse adeus. Eu entendo. Meu amor, desculpe-me por fazê-la passar por isso. Sem querer se envolveu em uma situação tão difícil e dolorosa. Eu amo você. Estarei com você em todas as situações. Jonathan beijou a esposa com o carinho costumeiro. Amo você. Jonathan ajeitou Laura em seus braços.
Laura respeitou o silêncio de Jonathan e entendeu que não cabia fazer mais perguntas, embora ainda tivesse muitas a serem feitas. Percebeu que seria melhor deixar que o tempo as respondesse. Para Mary, a noite ainda prometia profundas revelações. Após acender as velas em seu altar, agradeceu a Bond e a Erzulie, pela noite cheia de decisivos acontecimentos. Ainda no sótão, sentou-se em uma velha poltrona coberta por um lençol de linho e refletiu sobre tudo o que ouviu de Joanne. Entre todas as dramáticas confissões, uma mereceu especial atenção. A história de Ethan, o filho da cliente de Edith, estava presa em sua mente desde o momento em que foi ouvida. Mary recostou-se na poltrona e fechou os olhos. Porque aquela história lhe parecia tão familiar. Mary pediu a Erzulie que lhe mostrasse o que a sua memória não lhe deixava ver. Como mágica, as imagens da sua casa começavam a vir em sua mente. Mary se lembrava daquele dia. Era como se percorresse os cômodos de dentro para fora, até chegar no pequeno jardim, onde estava acontecendo uma festa para Hugo. A visão de Mary passou por entre os luas até chegar em si mesma. Mary se viu sentada, tomada por Erzulie, recebendo presentes das pessoas que uma cumprimentavam com reverência. Alguns faziam pedidos desesperados para restabelecer a saúde, outros, para terem seu amor de volta. Erzulie ouvia todas as petições sem dizer nada. Em determinado momento, um rapaz franzino lhe ofereceu rum e cigarros. Mary, Erzulie aceitou os presentes. O rapaz se aproximou ainda mais e ao pé do ouvido, lhe fez uma súplica. As palavras do rapaz se transformavam em imagens. Como cenas de um filme rápido, Nancy e Joanne crianças começaram a passar diante dos seus olhos. Depois, já maiores e todo o sofrimento que Joanne havia relatado naquela noite estava ali, e um pouco mais. Quando o rapaz terminou, seus olhos estavam rasos d'água. Ele havia pedido que Erzulie as ajudasse. E ela o escutou. Mary abriu os olhos devagar como se acordasse de um longo sonho. Era Ethan. Mary havia entendido. Sua missão não era ajudar a Laura. Sua missão era ajudar Nancy e Joanne. Fechou os olhos mais uma vez. Agradeceu a Erzulie e sorriu. Dormiu ali, sentada na poltrona do sótão, com o coração em paz. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 26. O sol invadia a mansão dos Ward mais uma vez, porém, aquela não era uma manhã como as outras. Pela primeira vez em muito tempo, a calmaria tomava conta do lugar, como se cada cômodo já soubesse que o pior havia passado. Wynne e Lydia já estavam de pé quando Joanne despertou. Esperarei o Sr. Jonathan no jardim. Tome seu café primeiro, aposto que não comeu nada ontem. Não tenho fome. Mas precisa se alimentar. A mesa já está posta. Vá se sentar, Sr. Jonathan já vai descer. Wynne havia dado a Joanne um dos vestidos que ela havia deixado para trás no dia em que deixou a casa. Estava penteada, limpa e descansada, mas o mais importante, sua alma estava leve. Ainda se sentia mal pelos atos cometidos e estar de volta a casa depois de tudo, lhe causava enorme desconforto, sobretudo após ter sido tão bem recebida. Mary se juntou a Joanne, tornando suas emoções um pouco mais leves. Bom dia. Como passou a noite? Dormi muito bem. Sinto-me refeita. Obrigada. Jonathan desceu as escadas sozinho, um pouco depois.
Laura preferiu não fazer parte da conversa que seu marido teria com Joane. Lídia serviu a mesa. Uina também preferiu não participar da conversa. Joane, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Sim, senhor. O que pretende fazer daqui para frente? Ainda pensa em morar com sua mãe. Não posso mais viver com minha mãe. Ainda que quisesse, não conseguiria. Voltarei a Nova Orleans. Quero começar uma vida nova, como se nada do que vivi tivesse existido, exceto os momentos com minha irmã. E sua mãe ficaria aqui sozinha? Penso em levá-la para suas irmãs, caso aceite ir comigo, o que acho difícil. Cuidarei da sua volta. Lhe deixarei algumas economias para que recomece sua vida. Poderá comprar uma casa e se manter até que encontre um trabalho. Senhor Jonathan, sou grata por sua atitude, mas não poderei aceitar, sinto muito. Não tenho esse direito. Joane. Infelizmente Nancy não teve a chance de um recomeço ainda nesta vida, mas você poderá ter essa oportunidade. Nancy também a teve. Os dias que passou com o Senhor a fizeram muito feliz, posso lhe garantir. Espero que esteja certa, porém, tais dias não duraram o suficiente. Aceite o que estou lhe proporcionando, Joane. Aceite por Nancy. Mary interferiu. Aceite, Joane. Isso fará bem para vocês dois. Tanto para você, quanto para o Sr. Jonathan. A senhora Laura está de acordo? Esta dívida é minha, Joane. Em meu nome, peço que aceite. Joane assentiu. Está bem, Sr. Jonathan. Jamais poderei lhe retribuir o bem que me faz. Escreva uma nova história para a sua vida, Joane. É tudo o que lhe peço. Pois pode contar com isso, Sr. Jonathan. Honrarei seu pedido até o último dia de minha vida. Providenciarei tudo ainda na parte da manhã. Posso deixá-la em sua casa, se quiser. Precisará falar com sua mãe, afinal. Sim. Agradeceria se me deixasse na loja. Tome o seu café, vou pedindo ação que prepare o carro. Com licença. Joane enxugou discretamente uma lágrima que caía. Mary se levantou e pegou em suas mãos. Há muita maldade no mundo, Joane, mas há sempre bons corações com os quais sempre poderemos contar. Eu sei. Como não consegui ver tudo isso antes? Tudo tem o seu tempo. Senhora Mary, como será que Nancy está nesse momento? Temo que tenha qualquer recaída. Nancy poderá ainda ter muitos momentos de tristeza, mas jamais voltará ao estado de perturbação em que se encontrava. É como se considerasse que um jovem um dia despertasse com suas inclinações infantis novamente. Certos avanços não permitem retrocessos. Sinto-me mais tranquila. Vamos, coma alguma coisa. Já Sr. Jonathan estará de volta. Conforme havia prometido, Jonathan pediu a Charles que alugasse um carro e disponibilizasse um funcionário de confiança para levar Joane a Nova Orleans. Também pediu que providenciasse uma boa quantia que lhe deveria ser entregue tão logo estivesse devidamente acomodada em uma boa hospedaria. Enquanto Charles resolvia suas diligências, Joane voltava à loja de flores, seu antigo lar. Apenas um dia havia se passado, mas era como se Joane estivesse longe por muitos anos. Aquele lugar, outrora parte de sua vida, agora lhe parecia tão distante. Betty varria a calçada, quando Joane a surpreendeu. Como está, Betty? Nada bem, senhorita. O que houve? O de sempre, porém ainda pior. Tentei falar com sua mãe sobre meu pagamento, mas ela se recusou a me ouvir mais uma vez. Sinto muito ter que passar por isso, Betty. Se a senhora Edith continuar assim, terei que deixá-las.
Preciso do dinheiro. Me entende? É claro que lhe entendo. Betty, tome. Peguei esse dinheiro. Johnny usou parte do dinheiro que Jonathan lhe havia adiantado. Aqui tem seus 2 meses atrasados. Deus lhe abençoe, senhorita. Deus lhe abençoe. Betty, estou voltando para Nova Orleans. Pedirei à minha mãe que venha comigo. Se ela concordar, terei que fechar esta loja por tempo indeterminado. Sinto não ter avisado com antecedência, mas as coisas tomaram rumos imprevisíveis. Espero que compreenda. Não há problema, mas creio ser difícil conseguir convencer Sra. Edith a ir embora. Estou ciente, Betty, mas preciso tentar. Gostaria de poder prometer que ficarei aqui, mas infelizmente não posso. Jamais lhe pediria tal coisa. Se ela não quiser voltar para Nova Orleans, estará entregue à própria sorte. Não há mais nada que poderei fazer. Sinto muito, senhorita. Boa sorte, Betty. Para a senhora também, irá precisar. Betty olhou para Johnny com compaixão. Johnny entrou na loja. Não havia mais flores. Apenas prateleiras vazias e vasos sujos espalhados por todo o lugar. Cruzou o corredor e abriu a porta. Edith estava sentada na cadeira de balanço, enchendo com palha um boneco de voodoo. Ora. Resolveu aparecer, enfim. E então, por onde esteve? Isso não é importante agora. Onde conseguiu esta roupa? Onde se penteou assim? Mãe, precisamos conversar. Não criei filha alguma para ser uma rameira. Anda deitando-se com homens em troca de dinheiro? De que está falando, mãe? Já vai começar? Não vim aqui para discutir. Ou será que anda se deitando com o noivo de sua irmã? Ela vai voltar, entendeu bem? E saberá o que fez. Mãe, estou voltando para Nova Orleans. Venha comigo, tem família lá que pode cuidar da senhora. Edith deu uma gargalhada estridente. Como é? Que história é essa agora? Onde arrumou dinheiro para ir a Nova Orleans? Crê que o Sr. Wade ou qualquer outro homem importante não sabe quem você é? Johnny, não se iluda. Não é porque nasceu com a pele branca e o cabelo bom que não tem o sangue crioulo do seu avô correndo em suas veias. Tenho orgulho do meu sangue crioulo. A senhora sim, sempre teve vergonha dele, não nós. Pensa que Nancy e eu não reparávamos que somente a vovó ia lá em casa? Somente a vovó podia nos ver, porque ela sim, era branca como a senhora. Tem o mesmo discurso hipócrita de sua irmã. Queria ver como sobreviveríamos se tivéssemos nascido de pele escura. Teríamos vivido como todos os negros daquela cidade, mas a senhora preferiu estar do outro lado, não é? Deus me abençoou com a pele branca e o cabelo bom e as minhas filhas também. Deveria ser grata a ele e não blasfemar dessa maneira. Como ainda consegue falar em Deus? Como pude lhe ouvir por tanto tempo? Sempre me ouviu porque sempre soube que eu estava certa. Chega, mãe. Chega. Virá comigo ou não? É claro que não. Nancy me quer aqui. Sabe disso. Nancy não está mais conosco. Deixe que siga seu caminho em paz. Não fale besteiras. Nancy está aqui, só está fraca, assim como eu. Aquela mulher pensa que nos venceu, mas ela não sabe o que lhe espera. Ela e todos daquela maldita casa. Vamos, pare com essa bobagem de Nova Orleans. Precisaremos de você quando chegar a hora. Não tenho tempo, mãe. Arrume suas coisas e venha comigo. Não terá mais ninguém pela senhora aqui quando eu me for.
E desde quando precisei de alguém para viver? Sempre precisou de nós, mãe. Sempre nos fez pensar o contrário, mas a verdade é que a senhora nunca foi capaz de viver sozinha. Sempre nos fez pensar que nós dependíamos da senhora. Agora está tudo tão claro. A senhora é quem sempre dependeu de nós. Quem você pensa que é? Você e sua irmã são umas fracassadas inúteis. Isso é o que sempre nos fez acreditar porque assim nos controlaria, não é? Pois acabou, mãe. Acabou para Nancy, acabou para mim. Estou lhe dando a chance de voltar para sua cidade e passar o resto dos seus dias com suas irmãs, mas nunca mais vai me ver. Acabou. Covarde. Sabe que não posso lhe dar uma surra porque ainda estou me recuperando. Vai engolir cada uma dessas palavras que diz. Tenho tanta pena, mãe. Não precisava ser assim. Joane pegou alguns dólares. Fique com isso. Lhe ajudará até que volte a atender suas clientes e assim consiga repor a loja. Está se achando muito importante só porque preencheu a cama do Sr. Ward, não é? Pois ficarei com o dinheiro sim, porque me deve muito. Edith tomou o dinheiro das mãos de Joane. Não sabe o que fala. Preciso ir. Cuide-se, mãe. Vai mesmo fazer como sua irmã fez? Ir embora. Abandonar a sua família? Sabe, com isso acabou para ela, não sabe? Quer fazer o mesmo? Boa sorte, mãe. Joane deu as costas e enxugou o rosto discretamente. Pois lhe direi o que disse a sua irmã, vai se arrepender deste dia, vai implorar para que eu lhe socorra. Sou sua mãe. A única pessoa que vai lhe amar nesta vida. Edith gritava enquanto seguia Joane até a fachada da loja. Não se importava em chamar a atenção de quem passasse. Betty olhava a cena algo constrangida. Acha que seus homens lhe terão alguma consideração? Será abandonada como sua irmã. Esperarei até que venha implorar minha ajuda e então verei o que faço por você. Joane atravessou a rua o mais rápido que pôde. Sabia que havia morrido um pouco naquele dia. Estava indo embora para salvar uma parte que ainda insistia em viver. Ainda em profundas reflexões acerca do ocorrido na noite anterior, Laura tinha enorme dificuldade em acompanhar a conversa entre Mary e Lucy, que conversavam sobre a triste situação de segregação racial no país. Já havia ouvido falar que no sul a situação era ainda pior, mas não imaginava o quanto, Mary. E ainda não viu tudo, Lucy. Ainda vivemos sob árvores de frutas estranhas, como canta divinamente Billie Holiday. Frutas estranhas. Não conhece a canção? Conheço Billie Holiday e algumas de suas músicas, mas não essa. Há 15 anos, em 1930, dois homens negros, Thomas Shipp e Abram Smith, foram acusados de roubar um homem branco e estuprar sua namorada. Uma multidão invadiu a cadeia onde estavam e os tiraram de lá. Thomas e Abram foram linchados, enforcados e pendurados em uma árvore. Isso aconteceu em Indiana. Um homem fotografou a cena. Dias depois a tal namorada informou que não houve estupro algum. A foto serviu de inspiração para um poema e posteriormente, creio que uns 9 anos depois, para a música que Billie gravou. Por Deus, Mary. Tais linchamentos ainda existem. Depois da foto exposta e sobretudo da música, diminuíram consideravelmente, mas até hoje a música é como um hino amargo que nos lembra do ódio e da insanidade que ainda assola este país. Eu sinto muito. Espero que um dia tudo isso faça parte apenas dos livros de história. Eu também, Lucy. Eu também. Um pouco distante, mas não o suficiente para não ser notada, Laura divagava em seus pensamentos. Parece-me um pouco desanimado ou estou enganada? Está certa, Mary.
ainda pensando na noite passada. Sim. Tive tanto receio de que Nancy voltasse para a vida de Jonathan de alguma forma que quando soube que já não estava mais entre nós, confesso que fiquei algo aliviada, não vou mentir. E ontem, ali estavam, Nancy e Jonathan, frente a frente, dando-se o último adeus, diante de mim. Nesses momentos entendemos que quase nada está sob nosso controle, Laura. A vida tem seus próprios planos. Por mais incrível que possa parecer, não é isso que me angustia. Então o que lhe angustia? Saber que Jonathan ainda carrega essa tristeza em seu coração me destrói por dentro. E o fato de ouvir tudo aquilo e imaginar como alguém pode aguentar viver daquela forma. Tenho muitos problemas com mamãe. Jamais recebi um gesto de carinho vindo de sua parte, Lucy sabe disso, mas depois de ontem, minha vida com minha mamãe me pareceu o paraíso. Sabe, Laura? Certa vez, um espírito de elevados sentimentos me disse que nascemos nesse mundo, não para adquirir virtudes, mas para nos desfazer do peso que carregamos, vida após vida, sem nos darmos conta. Nos apegamos tanto aos personagens que interpretamos, que quando a peça termina, não tiramos a maquiagem. E assim ela se acumula, de personagem em personagem, de peça em peça, até que chega o momento em que não vemos mais nosso verdadeiro rosto. As situações que enfrentamos são necessárias, mas passageiras. Não devem receber um peso maior do que elas têm. Nancy precisa tirar a maquiagem. Virar a página. Partir para outra peça. É assim que é. Acha que Nancy conseguirá seguir sem estas marcas tão profundas? Só depende dela, Lucy. Estou certa de que não lhe faltarão recursos. Tem toda a razão, como não crer que estamos rodeados de oportunidades? Eu mesma sou a prova disso. Laura, penso em aproveitar o carro que levará Joanne para Nova Orleans e voltar para casa. Fala sério, Mary. Não é necessário. Jonathan providenciará sua ida sem nenhum problema no momento que quiser. Disso não tenho dúvida, mas sabemos o quanto uma viagem dessas pede não somente recursos financeiros, mas também o tempo dos envolvidos. Jonathan já ficará sem um de seus empregados por alguns dias. Para que levar apenas uma pessoa se poderá levar duas? Lucy também recebeu a notícia com desapontamento. Será difícil nos acostumar com sua ausência, Mary. Uma ausência meramente física, senhorita Lucy. Sabe disso agora. Suas palavras acalentam meu coração. Lucy e Mary se abraçaram. Laura se uniu à dupla. Mary enxugou as lágrimas de Laura. Não quero vê-la assim. Já sabe como conduzir as coisas. Sei o que estou falando. Ouviu-me? Sim, mas se Edith não aceitar ir com Joanne? Se ficar e não desistir de me atormentar? Estou certa de que Edith não voltará para Nova Orleans, mas não deve preocupar-se com ela. Não poderá lhe fazer nenhum mal. Está protegida, Laura. Esta casa também. Lhe aconselho a usar o gris-gris por um bom tempo. Sua sensibilidade às coisas do outro mundo pode vez ou outra lhe causar qualquer desconforto, que nada tem a ver com Edith. Sinto-me tão segura com você aqui. Quero que se lembre sempre, sua mente sempre será sua maior aliada ou sua maior inimiga. Ela deve lhe servir e não o contrário. Não seja escrava de seus pensamentos. Use maquiagem leve, Laura. Além de serem mais fáceis de tirar quando for chegada a hora, ela permite que nos vejamos como em realidade somos. Aprendo tanto com você. Por mim não iria embora nunca. Tudo tem o seu tempo de acabar, Laura. Mary, Laura e Lucy deram-se as mãos. Irei para o escritório do Sr. Jonathan. Me despeço de Thomas lá.
Um dia lhe visitaremos em sua casa. Serão todos vocês muito mais que bem-vindos. Sabem bem disso. Agora falarei com Ina e arrumarei minhas coisas. Mary deixou as primas inconsoláveis. O que farei, Lucy? O que farei sem Mary? Seguirá seus conselhos, lerá seus livros. É isso que tem que fazer. Lucy e Laura se abraçaram novamente. Não havia nada a fazer, Mary voltaria para Nova Orleans. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 27. Laura levou Mary até o táxi para despedir-se. Enquanto Sam arrumava as bagagens na mala, Mary segurou as mãos de Laura com carinho. Passamos pouco tempo juntas, o suficiente para que lhe tenha afeição verdadeira, mas não o bastante para lhe ensinar o que creio que deveria aprender. Por isso estou deixando os livros e as anotações. Não pode mais olhar o mundo à sua volta da mesma forma que olhava antes. Isso seria um enorme desperdício. Permita-se renascer também, Laura. Permita-se um recomeço. Estarei com você se precisar, assim como estive em seu sonho em sua última noite de solteira. Laura já estava em prantos. Sim, lembro-me bem. Leia os livros, promete-me. Lerei todos eles. Eu prometo. Obrigada por tanto, Mary. Nos veremos. Sabe disso. Laura abraçou e se demorou por um tempo enquanto Lucy e Ina observavam da janela. Agora devo ir. Mary despediu-se de Sam e entrou no táxi. Aos poucos, a mansão dos Ward ficava para trás. Laura deu um longo suspiro. Não fique triste, senhora. Uma nova vida lhe espera. Tem razão, Sam. Laura e Sam voltaram para casa. Jonathan recebeu Mary em sua sala e se surpreendeu com a notícia de sua partida. Como Laura reagiu? É natural que se sinta insegura a princípio, mas nada que o passar dos dias não seja capaz de reverter. Como pago por tudo que fez? Dinheiro, presentes. Desculpe-me, não sei como isso funciona. Minha mãe aceitaria as duas opções. Eu, porém, não posso fazê-lo. Trabalhei para Erzuli e Erzuli trabalhou para um propósito maior. Não há dívidas entre nós, Sr. Jonathan. Eu lhe agradeço por sua hospitalidade e o mais importante, por sua amizade. Posso lhe dar algo por mim mesmo, ao menos. Aprecio o gesto, mas seria como um pagamento de qualquer forma. Não se preocupe, estou bem. Meu coração está feliz porque conseguimos. Isso me basta. Lhe considero parte de nossa família agora. Minha casa sempre estará aberta para a senhora. Jonathan levantou-se e foi ao encontro de Mary. A abraçou com carinho sincero e uma gratidão comovida. Obrigada, Sr. Jonathan. Joane não conseguiu convencer a mãe a voltar. Eu imaginei. Edith não crê que Joane será forte e o bastante para seguir em frente. E o que a senhora acha? Acho que Joane está tendo a ajuda que necessita para virar essa página. Charles bateu a porta e recebeu de Jonathan a autorização para entrar. Está tudo em ordem, Sr. Morsi e Joane já estão no carro prontos para seguir viagem. Alguma consideração a fazer ou posso liberá-los, senhor? Charles, Mary irá com eles. Assim, ótimo. O automóvel é bastante confortável. Bem, então é hora de ir. Sr. Thomas trabalha neste andar? Sim, trabalha, mas creio que não está. Jonathan se dirigiu ao assistente. Charles, sabe se Thomas regressou da reunião no Bronx? Ainda não voltou, Sr. Jonathan. Sinto muito, gostaria de despedir-se dele, suponho. Sim.
Tenho uma grande estima por ele. Bem, não há problema. Deixarei uma carta. Pode entregá-lo, Sr. Charles. Seguramente, senhora. Fique à vontade, Sra. Lavaux. Aqui tem papel, caneta e tudo mais que precisar. Charles e eu teremos que ir até a agência no primeiro andar. Charles volta em alguns minutos. Eu irei me demorar um pouco mais. Está bem. Então nos despedimos aqui. Sim, senhora. Sempre que possível, nos faça uma chamada. Laura ficará feliz em ouvir sua voz. Sim, eu farei. Fique bem, Sr. Jonathan, e obrigada pela confiança. Mais uma vez, obrigada. Morse é experiente em longos trajetos. Terão todo o conforto. Tenham uma boa viagem. Nos vemos, Sr. Jonathan. Nos vemos. Após deixar a carta, Mary seguiu com Charles em direção ao carro, que já estava posicionado em frente ao portão. Morse aguardava o comando de Charles, do lado de fora do automóvel. Boa tarde, Sr. Morse. Esta é Mary. Irá com Joanne. Essas são suas bagagens. Boa tarde, senhora. Será um prazer. Igualmente. Guardarei suas malas. Sr. Morse começou a movimentar-se. Bem, Sra. Mary, espero que tenha uma excelente viagem. Há algo mais que eu possa fazer? E absoluto, Sr. Charles, ajudou-o bastante. Obrigada. Charles beijou a mão de Mary. Até breve. Até breve. Dentro do carro, Joan imaginava como seria sua vida em Nova Orleans. Sentia um aperto no peito quando imaginava Edith sozinha, entregue aos seus próprios devaneios. Ainda se questionava se estava fazendo a coisa certa, mas de uma coisa tinha certeza, teria o mesmo destino de Nancy se tudo voltasse a ser como antes. Enxugou as lágrimas pela 1000ª vez, quando Mary entrou no carro. Se importa se eu lhe fizer companhia? Mary. O que está fazendo aqui? Estou voltando para casa, assim como você. Como me alegra tê-la comigo. Mal posso crer. Mary acomodou-se e Sr. Morse anunciou a partida. Prontas? Mary respondeu em tom firme. Sim, Sr. Morse. Estamos prontas. Morse colocou seu chapéu e deu a partida. Aos poucos, o carro ganhava as ruas até se misturar ao fluxo contínuo. Mary e Joanne deixavam Nova York para trás. Naquele dia, Jonathan voltou mais cedo para casa. Sabia que Laura sentiria a partida de Mary e queria estar por perto para confortá-la da melhor maneira. Tão logo chegou, encontrou Lucy sentada na sala de estar lendo uma revista. Onde está Laura? Não me diga que já se recolheu. Laura está na biblioteca lendo um dos livros que Mary deixou. Não me diga. E como ela está? Triste, mas resignada. Mary fez um bom trabalho. Isso muito me tranquiliza. Edith as acompanhou. Não. Foram apenas as duas. Vá vê-la. Ela vai gostar que tenha chegado mais cedo. Jonathan seguiu para a biblioteca e de fato, Laura estava presa em sua leitura. Largou o livro quando se deu conta de que era Jonathan que entrava no cômodo silencioso. Que grata surpresa! Laura se levantou e caminhou na direção do marido. O que está lendo? Um dos livros que Mary deixou. Sobre voodoo. Não, algo sobre a vida do espírito após a morte. Ciel et l'enfer ou la justice divine selon l'espiritisme. E esse livro é sobre que religião? Segundo Lucy me explicou, trata-se de espiritismo, mas pelo que entendi, não creio se tratar apenas de uma religião.
percebo muitos aspectos científicos e filosóficos também. E no que tem em comum com o voodoo? Deus, a justiça divina, a vida após a morte, o retorno. Até mesmo a obsessão. Interessante. Está em francês? Oui. É de um educador francês, discípulo de Joanne Pestalozzi, de nome Allan Kardec. É pioneiro em pesquisa científica sobre fenômenos paranormais na França. Quando terminar, tentarei ler. Muito me alegra que compartilhe das mesmas ideias que eu. Como não poderia, depois de tudo o que vi e ouvi? Sempre soube que não sabia de todas as coisas, seria um tolo ingênuo se pensasse assim, mas depois dos últimos acontecimentos, vi que o que sabia era quase nada. Penso mesmo. Talvez o pouco que aprendemos nos faça tropeçar menos. Estava com saudades. Jonathan beijou o queixo da esposa. Venha comigo até o jardim, vamos caminhar um pouco. Em seguida, beijou sua boca brevemente. O que acha? Laura respondeu retribuindo o beijo apaixonado. Acho uma excelente ideia. A substituta de Wina começará amanhã. Que boa notícia. Falarei com ela. Laura e Jonathan seguiram para o jardim abraçados. St. Nova Orleans, 2 dias depois. Morse apontava o carro para uma rua tranquila. A instrução de Mary é que parasse no número 152. Sua casa. Joanne, não quero lhe convencer a nada. Faça o que seu coração pedir. É livre agora. Coma alguma coisa, descanse e amanhã pense com calma o que vai fazer. Não tenha pressa, não precisa ficar em uma pensão. Se quiser, pode ficar aqui pelo tempo que julgar necessário. Não quero lhe dar mais trabalho do que eu já lhe dei. Não me deu trabalho algum. Morse parou em frente à sua casa. Mary suspirou profundamente. Chegamos, por fim. A casa de Mary não era grande, tampouco luxuosa, mas era perfeita em seus mínimos detalhes, desde a pintura da moldura das janelas até os penduricalhos coloridos e cheios de vida que adornavam a varanda. Sr. Morse, não há motivos para gastar dinheiro sem necessidade, embora saiba que seu patrão tem muito. Morse sorriu encabulado. Passe a noite conosco. Está bem, se não lhe causar transtornos. Será uma alegria tê-lo conosco. Mary falava enquanto caminhava na direção da porta. Agachou-se e tirou uma chave debaixo do tapete. Sejam bem-vindos. Entrem. Mary abriu a porta com entusiasmo. Johnny sentiu a energia do lugar tão logo colocou os pés na casa de Mary. Os móveis eram muito antigos, assim como a decoração. Como era de se esperar, havia muitos objetos de voodoo sobre mesinhas e prateleiras. Minha avó comprou esta casa. Eu nasci e cresci aqui. Não preciso dizer que estão em casa. Tenho 2 quartos disponíveis. Fiquem à vontade. Bem, pegarei as bagagens, já se faz tarde. Não vejo a hora de esticar minhas pernas. Vá, Sr. Morse, trouxe algumas coisas da pensão em que almoçamos. Creio que nos abastecerá até amanhã. Lhe ajudo com isso, Sra. Mary. Joanne já se sentia mais fortalecida. O contato constante com Mary, que lhe falava das coisas da vida com naturalidade e destreza, fez com que as sombras do seu passado fossem aos poucos, ficando pelos caminhos por onde passavam. Estava feliz em estar na casa de Mary. E a recíproca era verdadeira. A loja de flores havia fechado as portas 3 dias após a partida de Joanne. Sem dinheiro para repor as mercadorias, Edith dispensou Betty e continuou usando os fundos da loja como moradia. Acendia velas todas as noites na intenção de fazer algum contato com Nancy, mesmo não obtendo sucesso em suas tentativas. Nancy,
Onde você está? Veja em que nossa família se transformou. Sua irmã abandonou-me às traças. Está iludida com sua juventude, acha que sua beleza irá durar para sempre. Crê que não nos necessita mais. Não foi suficiente ter me vendido àqueles abutres dos Ward. Volte, filha. Volte para casa. Seremos fortes novamente. Edith usava o dinheiro que Joanne havia deixado para comprar velas, tecidos, musgos e óleos. Comprava pouca comida e começava a cogitar a possibilidade em voltar a atender para conseguir dinheiro. Sabia que o valor deixado por Joanne não duraria para sempre. Sentou-se em sua velha cadeira de balanço e começou a falar em voz alta. Ficarei bem aqui esperando sua volta, Joanne. Voltará destruída por suas próprias escolhas e mais uma vez, eu darei um jeito na situação. Consigo suportar um pouco mais. Filha ingrata. Quanto desgosto. Quanto desgosto. Edith não sabia, mas não estava só. Criaturas infelizes, torturadas por suas próprias escolhas, sentiam-se atraídas pelas vibrações de Edith. Toda a atmosfera densa, repleta de emanações inferiores, fazia com que os Loas se afastassem ainda mais de Edith, deixando livre o caminho para inimigos espirituais que Edith fez ao longo dos anos, irem cobrar sua vingança. Capítulo 28. Nova York, uma semana depois. Julie servia à mesa do café da manhã, enquanto Laura, Uina e Lucy conversavam. Desejam algo mais? Não, Julie, obrigada. Está adaptando-se muito bem às suas funções. Obrigada, senhora Laura. Julie sorriu satisfeita. Assim que a nova funcionária deixou a sala, Laura parabenizou Uina pelo esforço em treiná-la. Fez um excelente trabalho, Uina. Julie está se saindo muito bem. Não acha, Lucy? Sim, parece que já trabalha aqui há anos. Sem contar que parece ser uma boa moça. Sim, tive a mesma impressão assim que a vi, senhorita. E o êxito não é apenas meu, senhora Laura. Julie trabalhou para os Bouvier por anos. É muito bem treinada. É bom tê-la mais próxima de mim, Uina. Eu digo mesmo. Temos tanto a comemorar. Tudo parece estar voltando a ser como era antes, enfim. Nada mais voltará a ser como antes, Lucy. Está correta, Laura. Serão melhores, não é o que quis dizer? Não resta dúvidas. Então por que a noto pelos cantos tão pensativa? Estou reorganizando algumas coisas dentro de mim. Achava que me conhecia, que tinha meus sentimentos sob total controle, mas isso está muito longe de ser verdade. De que fala, senhora? Senti tantos ciúmes quando soube que Jonathan havia tido alguém em sua vida e conforme toda a história com Nancy vinha à tona, esse sentimento aumentava ainda mais. Eu sempre via a situação como algo entre Nancy e eu, mas naquela noite com Joanne, eu vi Jonathan bem no meio de tudo, pela primeira vez. Fala do reencontro entre Jonathan e Nancy. Sim, Lucy. Me vi fora do problema pela primeira vez. Eu e minhas dores, meu sofrimento, minha angústia. Não era sobre nada disso. Ali, diante de mim havia uma história que não me pertencia. Me esforcei em negar isso por tanto tempo e naquele momento, isso não era mais possível. Tive que olhar bem de frente para tudo que me recusava a aceitar. E olhou. Olhou e aceitou, Laura. Sim, e o que vi, meu Deus. Jonathan sente-se tão culpado. Não imagina como isso me dói. Ele é um homem bom, de bons sentimentos. Sei disso. Nós também sabemos, senhora. Os feitiços de Edith seguramente contribuíram para que o Sr. Jonathan se afastasse de Nancy.
ouviu Johnny dizer. Edith encontrou solo fértil na indiferença de Jonathan para que seus truques dessem os frutos que ela queria. Jonathan também pensa assim? Sempre pensou, Lucy, ele só não sabia disso. Depois que soube da morte da Nancy e todo o resto, as coisas só ficaram mais claras para ele. Nem Jonathan, nem você, nem mesmo Mary podem mudar o passado. Poderia ter sido diferente, mas não foi. Está feito. Temos que pensar daqui para frente. Por Nancy, por Jonathan, por você. A senhorita Lucy está certa. Não adianta sofrer por isso agora. Não estou sofrendo, de forma alguma. Sinto-me mais feliz do que no dia em que me casei. Apenas me dói ver a culpa no coração de Jonathan. Creio que ela sempre vai estar lá, de alguma forma. Pode ajudá-lo lhe proporcionando uma vida feliz, mas não pode ir além disso, ainda que queira. Eu sei. Alegro-me por estar bem, minha prima. Vivam o presente, porque ele também vai passar. Lucy colocou uma mecha de cabelo de Laura para trás da orelha, em um gesto de carinho. Lucy já cogitava a possibilidade de voltar para Paris em alguns dias. Estava em paz em tomar tal decisão já que via Laura cada dia mais forte e equilibrada. Os pesadelos haviam acabado por completo, o mal-estar, os enjoos matinais e as dores de cabeça faziam parte do passado. Sua única preocupação era Thomas. Será que aceitaria deixar Nova York e recomeçar sua vida em outro país? Por mais que temesse a resposta, sabia que não podia mais fugir dela. Conversaria com Thomas à noite, quando fosse jantar em seu apartamento. Embora estivesse pronta para ouvir uma negativa, ainda não tinha em mente o que faria caso seu medo se concretizasse. Voltaria para Paris sozinha ou ficaria em Nova York? Renunciaria a tudo para recomeçar sua vida no novo mundo. Era algo a ser considerado, afinal. Por outro lado, toda sua rotina já estava estabelecida em Paris. Por que Thomas se negaria a acompanhá-la? Preferiu não pensar a respeito. Confiava em sua intuição e sabia que na hora H ela lhe apontaria o caminho certo a seguir. Edith lutava contra uma terrível indisposição que lhe dificultava deixar a cama. Sabia que estava perdendo sua conexão com o invisível e isso a deixava ainda mais arisca às coisas que a cercava. Precisava se mover, precisava mudar a situação. Decidiu ir para as ruas tentar chamar a atenção de potenciais clientes. Colocou seus fios de contas e seu turbante mais colorido e deixou a loja. Pensou em ir o mais perto possível da Rua dos Ward, mas notou que seu estado geral piorava consideravelmente quando se aproximava dela. Estão me avisando para não chegar perto. Meus loas estão me avisando para ficar longe dessa gente. Eu obedecerei. Quando Nancy voltar, estaremos mais fortes e retomamos com nosso projeto. Por enquanto, ficarei bem longe. Não serei uma presa fácil para vocês, seus malditos. Edith encontrou uma esquina bem distante da mansão dos Ward e ali começou a abordar algumas pessoas que, tinha por certo, necessitavam de ajuda para resolver suas questões. Preferia mulheres, solteiras ou casadas. A cada minuto que passava, lembrava-se de Nancy e Joanne. Precisarei de ajuda para fazer isso direito. Será que aquela rameira vai se demorar nesse devaneio infeliz de viver sozinha? E Nancy? Poderia ajudar-me deveras em cruzamentos mais fortes. Terei que recomeçar sozinha. Inúteis. Assim como o pai. Nova Orleans, Louisiana. Joanne aceitou ficar com Mary até que buscasse uma casa para comprar. Quando a notícia da volta de Mary começou a se espalhar, muitas pessoas voltaram a procurá-la e a casa voltou a ter a movimentação pela qual se tornou conhecida.
Mary chamou de volta as pessoas que lhe ajudavam e Johnny pediu para fazer parte do grupo, colaborando com o que fosse possível. Mary estava feliz em ver Johnny refeita. Johnny pedia a Mary que acompanhasse quando saísse às compras. Estava interessada em voodoo como se jamais houvesse ouvido falar dele. Queria esquecer tudo que sua mãe havia ensinado. Naquela tarde, Johnny e Mary voltavam de uma loja de ervas e resolveram caminhar um pouco pela Jackson Square. Johnny, estou mais que satisfeita com a ajuda que tem me dado, mas queria que soubesse que não precisa estar presa a tais compromissos. Viveu isso toda a sua vida, é uma moça jovem, cheia de vida. Creio que precisa ver o mundo com seus próprios olhos, ter suas próprias experiências. Depois disso, quem sabe, dedicar-se à religião, se ainda assim seu coração pedir. Mary, o que vivi toda a minha vida, não foi nada perto do que estou vivendo agora. Por um tempo, sim, imaginei odiar voodoo e todas essas coisas, mas conforme os dias se seguiam, essa repulsa sempre passava e hoje sei que o que me entristecia não era o voodoo, era o que me fizeram imaginar que ele fosse. Talvez por isso não tenha aceitado ir para Nova York com Nancy. Todos os dias eu esperava descobrir o que era o voodoo de verdade, porque eu sabia que não podia ser aquilo. Algo me dizia que não era. Naquele dia em que você foi na loja, eu soube que estava certa. Não sou eu quem estou lhe ajudando, Mary. Você está ajudando a mim. O coração de Mary experimentava um contentamento jamais vivido. Lembrou-se de sua mãe e da alegria que sentia ao transmitir os ensinamentos de sua avó. Já havia se conformado em deixar o legado se sua família morrer o dia em que deixasse esse mundo, mas o destino acabava de mudar o rumo de sua história. Entendo bem o que diz. Se está feliz, fique o quanto quiser, aprenda tudo o que conseguir e ajude tanto quanto puder. Obrigada, Mary. Johnny sorriu emocionada. Espero que Nancy esteja tão feliz quanto eu estou agora. Ela será feliz, Johnny. Ela será feliz. Lucy foi para o apartamento de Thomas para preparar o jantar daquela noite. Já havia aprendido a cozinhar o básico, além do mais, o Ina ajudou a levar alguns pratos, já preparados por Julie. A lua já apontava no céu quando Thomas chegou. A vitrola tocava Edward, e Lucy usava um vestido acinturado de cor cinza escuro. Os cabelos estavam soltos, repartidos ao lado, com ondas bem marcadas que caíam sobre os ombros. Lucy. Me deixará mal acostumado assim. Lucy sorriu e o beijou brevemente. Ajudou Thomas a tirar o paletó, colocando-o sobre uma das cadeiras. O pegou pelo braço com suavidade e o levou até o sofá. Venha, sente-se. Lhe sirvo um licor? Creio que não tenho licor. Agora tem, eu trouxe uma garrafa. Sendo assim, aceito. Obrigado. Lucy serviu a Thomas, servindo-se em seguida. Como foi no trabalho? Tudo bem. Muito bem, aliás. Fico feliz. Está tudo bem? Sim, claro. Merece um jantar como esse todos os dias, Thomas. Não deveria se surpreender com tais mimos. Thomas sorriu. O que posso dizer? Obrigado, Lucy. Além do mais, gostaria de conversar, de lhe falar sobre algumas coisas em que andei pensando de uns dias para cá. Não temos tido tempo para tal, não é? É verdade. Muitas coisas aconteceram e tão rápido, não é? As questões com Laura, o trabalho com Jonathan, Johnny, a ida de Mary. Sim. É verdade. E por falar nisso, nem mesmo mostrou-me a carta que Mary lhe deixou. Ali por muitos dias seguidos. Mary lhe deixou um livro ou uma carta? Não falo pela quantidade de palavras, é uma carta bem curta, aliás.
talvez tenha me expressado mal. Não me demore a ler, apenas quis lê-la uma e outra vez mais. Lamento não ter podido me despedir de Mary como gostaria. Um dia estaremos com Mary novamente. Isso eu espero. Bem, vou pegar a carta antes que me esqueça. Thomas foi até o quarto e voltou com o papel nas mãos. Toma, leia. Lucy não escondeu a curiosidade em ler a carta deixada por Mary. Recostou-se no sofá e iniciou a leitura, sob o olhar de Thomas. Senhor Thomas. Pensei em despedir-me pessoalmente, mas infelizmente isso não será possível. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Gostaria que soubesse que senti imenso prazer em conhecê-lo. É um rapaz de bom coração, um dos mais puros que já vi. Sinto-me feliz em saber que encontrou uma companhia à sua altura. Lucy será a parceira que buscou por toda a sua vida. Sabe quantas pessoas vivem o bastante para ver isso acontecer? Não permita que diferenças materiais se entreponham entre vocês. Neste quesito, tenha a absoluta certeza de que Lucy é capaz de interromper seus próprios passos para esperar que o Senhor a alcance. Portanto, não se preocupe. Viva seu sonho e seja feliz. Com a minha bênção e a bênção da cidade que os acolheu para que esse sonho se tornasse possível. Seja feliz. Mary Lavo 3. Lucy ainda ficou um tempo com a carta nas mãos, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Confesso que choro cada vez que a leio. Lucy. Thomas abraçou Lucy e beijou sua fronte. Quero aproveitar e lhe contar uma novidade. Novidade? Ora, pois fale. Retomarei meus estudos. Jonathan pensa em ajudar-me a entrar em uma boa universidade, quem sabe Columbia. Lucy não tinha palavras e Thomas não precisava delas. Lucy o abraçou e se demorou naquele abraço por um tempo. Pensou no que havia planejado dizer durante todo o dia. Iria propor a Thomas que fossem para Paris, para que vivessem a vida que já estava acostumada a viver. Lembrou-se das palavras de Mary. Interromperia seus passos para que Thomas a alcançasse. Lucy, desculpe-me, disse que queria falar sobre algo que andou pensando há uns dias, acabei por lhe atropelar com minhas questões. Não era nada demais, queria lhe falar que gostaria de alugar um apartamento aqui perto. Não penso em voltar para a titia. O que me diz? Não sabe o quanto suas palavras acalmam meu coração. Por que diz isso? Não sei, tive um medo bobo de que um dia despertasse e resolvesse voltar para Paris. É um medo bobo, por certo. Não poderia ter dito melhor. Lucy havia entendido que aquele lugar que sabia que existia, entre o mundo de Thomas e o seu mundo, era uma vida nova, um solo onde nenhum dos dois havia pisado antes. Dariam seus passos para frente, juntos, deixando o que viveram, da forma como viveram, para trás. Naquela noite, após o jantar, fizeram amor pela primeira vez. De fato, Thomas era bem nova-iorquino para o temperamento liberal de Lucy. Pensou que talvez devessem esperar o casamento para chegarem às vias de fato, mas Lucy mais uma vez o encorajou a olhar a vida com outros olhos. Capítulo 29. Os dias passavam sem que Edith conseguisse lograr seus objetivos. Joanne não dava sinal de sua volta, não recebia mais nenhum sinal de Nancy e ainda estava sem clientes. Caminhava dia e noite, atormentada por suas lembranças que se mesclavam às lembranças de seus inimigos invisíveis, que comumente lhe faziam companhia. Algumas vozes eram facilmente captadas por seu ouvido sutil, fazendo com que seu estado geral piorasse sobremaneira. Quem está falando? Não vão assuntar-me. Não sabem quem eu sou. Uma mulher maltrapilha, com cabelos soltos em desalinho e as vestes sujas de sangue na região do ventre, entrelaçava-lhe os braços. Engana-se.
Sei bem quem você é. Matou-me ao retirar meu filho contra minha vontade. Não me engana com esses lamentos. Aposto que me pagou muito bem para que eu fizesse o que fiz. Pois eu não lhe dei um centavo, até porque não tinha que lhe dar. Meu filho era fruto do meu amor por Toby e o meu senhor lhe pagou para tirá-lo de minha força, mesmo eu lhe jurando que o filho não era dele. Pois não tivesse se deitado com seu senhor. Eu nunca quis me deitar com aquele monstro. A mulher se entregou a um pranto desesperado. Agora lembro-me bem de você, sua negrinha. Quase custou-me uma cicatriz com sua rebeldia. Pois por fim consegui fazer o trabalho para o qual fui paga. Aliás, muito bem paga. Matou-me. A mim e ao meu filho. Pois é menos uma infeliz no mundo. Agora saia de perto de mim. Jamais. Pagará por isso finalmente. Onde estão seus guardas agora? Cale-se. Edith caminhava enquanto tentava livrar-se da presença da mulher, enquanto pessoas passavam ao seu redor, compadecendo-se com a sua situação.